Oi gente, eu sou o Ricardo Santiago, eu sou fotógrafo de bebês e de recém-nascido. E no vídeo de hoje eu vou contar a vocês a minha experiência dentro dos últimos meses, atravessando esse processo importantíssimo e dificílimo que é a pandemia, em que o mundo todo está alerta e tentando combater essa questão que cada dia que passa socialmente, acredito que a gente vai sofrer danos e mudanças muito grandes. Então se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e aperta o sininho para ativar as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Eu posto vídeo geralmente aos domingos e às quartas-feiras. Então vem comigo e roda a vinheta. Oi gente, então estamos aqui para mais um vídeo e como vocês já sabem, eu sou Ricardo Santiago, eu trabalho com bebês e recém-nascido e dentro do meu estúdio a parte massiva de trabalhos que a gente pega é entre newborn, smash the cake e acompanhamentos de crianças até mais ou menos um ano. Então assim, essa, não que nós não fazemos outros trabalhos, mas essa é realmente a parte massiva dos meus trabalhos. Então, ao longo da minha trajetória, eu gosto muito de observar comportamento humano e principalmente no mercado em que eu trabalho, que é no comportamento de crianças e bebês. Não sou psicólogo, obviamente, mas eu gosto muito de observar, porque faço o meu trabalho com tanto carinho, com tanto amor, que eu acabo, de certa forma, observando muito o comportamento das pessoas, das famílias, das crianças. E no vídeo de hoje eu venho mostrar um pouco das coisas que eu escrevo, que futuramente provavelmente será um livro, sobre essa experiência no mundo do comportamento da criança, no mundo do comportamento do bebê, e sobre esse processo que a gente ultrapassa há mais de um ano, né, nessa luta contra a Covid-19, onde nós ficamos no meu estúdio durante 7 meses aproximadamente, fechado, sem trabalhar. Hoje a gente já reabriu dentro de todas as medidas de segurança, dentro de todas as medidas cabíveis que nós conseguimos adquirir, porque inclusive o mundo ainda tenta entender essa doença. Então eu venho mostrar a vocês um pouco da experiência que eu adquiri nesses meses sobre como a humanidade está mudando e como eu tenho percebido isso através da lente da minha câmera. Então, para eu começar a te contar sobre essas minhas percepções nos últimos meses, eu preciso te nortear um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, eu trabalho basicamente no meu estúdio, como eu disse a vocês, em maior quantidade, com newborn, né, que são as fotos de recém-nascidos que a gente trabalha a partir de 8 dias de vida. Então, essa fatia que eu recebo, eu consigo catalogar uma percepção maior da instituição família ou do comportamento dos pais, porque o bebê passa todo o ensaio dormindo, né? Eu tenho um pouco contato com o bebê acordado, porque todo o movimento que a gente faz nesse primeiro trabalho que eu conto para vocês é na indução de colocar o bebê para dormir, né? Então, a gente trabalha também, que é o trabalho que eu mais consigo perceber, que é com Smash the Cake. Smash the Cake são aqueles tipos de fotografia que a gente faz quando o bebê completa aproximadamente um ano. Por que eu falo aproximadamente? Porque a gente não faz num ano, porque geralmente essas fotos são utilizadas para a festinha do bebê. Então são aquelas fotos que ele faz bagunçando o bolo e geralmente na temática em que vai ser a festa. Estamos modificando a estrutura dos nossos ensaios porque hoje a humanidade ainda não está podendo fazer festas. Então o que acontece? A gente acaba fazendo os ensaios de Smash the Cake apenas para a família registrar aquele momento tão importante que é o primeiro ano do bebê. Bom, como está sendo de certa forma desconfortável, né, no meu estúdio? Eu gosto e faço um trabalho muito caloroso porque amo muito o que eu faço. Então eu gosto de abraçar as famílias, eu gosto de receber bem os meus clientes, eu gosto de brincar com os bebês e de certa forma, dentro das medidas restritivas, de certa forma tem que aplicar um tipo de atendimento mais distanciado, mais superficial, mais frio, digamos assim. Então para mim isso é muito difícil. Então qual é o cenário que eu estou ultimamente lidando dentro do meu estúdio? Esses bebês que fazem, né, o Smash the Cake, que são na faixa etária de 1 aninho de idade, entre 11 meses, de 10 meses que a gente já pode fazer, até mais ou menos um ano. Bom, a gente recebe essas famílias,
a gente entrega o figurino, né, higienizado, tudo direitinho pro bebê, porque geralmente a gente fecha os pacotes com o nosso figurino. Então a gente entrega os figurinos para a mãe trocar o bebê, a gente prepara toda a parte de cenografia da temática que a mãe escolheu e a gente começa os ensaios. Aí é que começa toda a parte que eu digo a vocês de como tá diferente depois desse problema. Bom, depois do bebê, com o figurino já, já vestido, já tudo organizadinho, a cenografia pronta, essa é a hora mais dificultosa que eu tenho enfrentado nos últimos meses, que é quando a mãe me entrega o bebê para que a gente posicione ele na parte do cenário para começar o ensaio fotográfico. Existe uma necessidade, existe uma dificuldade hoje enorme de tirar o bebê do colo da mãe para o cenário. E por quê? A gente enfrentou, né, hoje está de forma mais relaxada, mas a gente enfrentou uma quarentena severa durante alguns meses. Então assim, os bebês que têm 1 ano hoje são os bebês que nasceram em plena pandemia. Os bebês que nasceram em plena quarentena. Então, a gente pode perceber que são bebês que não têm uma relação de socialização absolutamente nenhuma. Tem bebês que, obviamente, já tem uma forma mais flexível da família de deslocar o bebê, de ir na casa de uma avó, uma coisa assim, hoje. Mas tem bebês que as mães têm verdadeiro medo e que, de certa forma, nunca nem saíram de casa. E o que me deixa mais triste com esse cenário é que você vê que são bebês que não reconhecem um sorriso, que não reconhecem uma expressão de carinho ou de chamar atenção, porque eles estão acostumados com pessoas de rosto tapado. Então você percebe claramente uma não identificação na comunicação em que eu faço com os bebês em relação à fotografia. Então assim, todas as formas que eu e os meus funcionários a gente brinca, que a gente desvia a atenção deles em relação aos pais, essa comunicação ultimamente é falha, exatamente porque eles não reconhecem nenhum tipo de socialização. Então, a gente tem uma dificuldade imensa de tirar o bebê do colo da mãe ou do pai e trazer para a nossa relação ali, né, no cenário. E eu tenho propositadamente venho fazendo esses meses, de deslocar para mais distante os pais para que forçadamente a gente conviva com o bebê, porque ele não tem noção nenhuma daquele tipo de coisa, de relação, não tem nenhuma relação com aquelas pessoas que estão naquele momento trabalhando com eles. Então ficou uma coisa realmente muito difícil. A gente tem, eu gosto, né, porque faço o meu trabalho com amor, e os meninos que trabalham comigo, nós nos avaliamos e nós nos reinventamos diariamente para exatamente ter, de forma muito confortável, essa relação com os bebês. Então assim, eu tenho uma aptidão porque gosto de bebês. E tenho 2 funcionários que um deles, digamos que nem tenha tanta relação com o bebê e que acaba adquirindo um amor muito grande por esse movimento que a gente faz. E que de certa forma agora está muito, muito dificultoso. Bom, então vamos lá. Qual é o meu trabalho que geralmente eu venho fazendo depois de tudo isso que eu contei pra vocês? Eu recebo as famílias, eles se aconchegam, né? Eu, de certa forma, dou o figurino, a mãe vai trocar o bebê, se de caso ele esteja de xixi ou de cocô. Aquele movimento, né, básico e tradicional. Depois, onde começa realmente o meu novo reinventar, a minha nova sistemática de me relacionar com essas famílias, é exatamente no momento em que a mãe me entrega o bebê. Então o que a gente tem feito? A gente tem, aí o bebê chora, gruda no pescoço da mãe, e todo esse movimento é natural. É natural por quê? Porque a gente está lidando ali naquele momento com um bebê que não conhece a equipe com que eu trabalho. Alguns, inclusive, eu venho acompanhando desde a gestação. Mas mesmo esses bebês que já são familiarizados dentro do estúdio, passam por essa dificuldade. Porque o processo de ficar grudadinho com os pais nesse processo de pandemia é muito forte. Porque ainda que a gente tenha relaxado mais o processo de quarentena, mas a gente ainda tem medidas restritivas que fazem com que os bebês convivam
um tempo muito intenso com os pais. Então eu tenho feito técnicas, eu tenho desenvolvido técnicas sem muita experiência na área pedagógica, porque eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo, mas eu tenho desenvolvido técnicas que têm funcionado, né? Que é feito um exercício muito grande com os pais, de colocá-los posicionados sentadinhos e num distanciamento razoável em relação à área em que eu fotografo. E aí, nesse momento, os filhos choram muito, né? Até a gente ir conduzindo, eles vão se acostumando, eles vão se familiarizando com a gente, até que realmente a gente consegue e depois é só alegria. Mas é um processo muito árduo até a gente conseguir fazer isso. E por que árduo? Não só pela questão do apego das crianças aos pais, mas percebo claramente a dificuldade dos pais de soltar os filhos para esse processo. Não é por falta de confiança no meu trabalho, não é por conta de medo da pandemia, mas por um processo de costume mesmo. Como em um ano o comportamento da humanidade mudou. Percebo isso muito claramente. Existe uma dependência dos filhos com os pais, existe uma dependência monstruosa dos pais com os filhos. Então, assim, para a gente fechar essa conversa, eu fico a me questionar, né, sobre como será, né, no regresso às aulas, no processo de inserção desses bebês no universo da escola, como o processo pedagógico, né, educacional, vai conduzir esses novos seres humanos em que a sociedade ainda não está preparada, porque o último processo de pandemia que a humanidade atravessou tem muitos anos. Toda a safra viva do mundo hoje não acompanhou esse processo que a gente está passando agora. Então fico me questionando como será o comportamento desses seres humanos dentro daqui para frente, né? Porque eu percebo os vínculos muito mais fortes, mas fortes de forma talvez complicada, porque os bebês não passam, não atravessaram por nenhum tipo de processo de socialização, eles não foram à creche, eles não conviveram com outros bebês, eles não conviveram em outros lugares, eles não conviveram com outros costumes, eles não reconhecem sorrisos. Um bebê não reconhecer sorriso, para mim, seja um dos pontos mais difíceis, né, da gente lidar com essa nova safra de ser humano que vem aí. Então, fico aqui o meu questionamento, a minha reflexão, porque o meu trabalho não está só dentro do universo de montar um cenário, posicionar um bebê, dar um clique e ganhar o meu dinheiro. Não. Eu gosto que o meu trabalho tenha uma repercussão humana nas pessoas. E o meu questionamento hoje vem através desse vídeo sobre essa questão. Quem são os novos seres humanos depois da Covid-19?